É sempre muito divertido ver personagens de diferentes programas se encontrarem, mas isso também te faz pensar, como é que isso é possível? Esses mundos existem no mesmo universo, por que eles não se parecem? Eles percebem que eles são feitos em estilo de arte diferentes? Isso é considerado canônico? A verdade é que a maioria dessas perguntas nunca vai ter uma resposta, porque é assim que funcionam os crossovers. Mas graças a eles nós temos episódios bizarros e muito bons. No vídeo de hoje, a gente vai ver alguns dos crossovers mais malucos em programas infantis e descobrir por que eles são tão bizarros. Então, bora ver! Agora tá na hora de bater os cascos! É isso aí! Quem são eles? Eu não acredito, eles não são os... Eles são os Tartarugas Ninja! Os Power Rangers e as Tartarugas Ninja eram as duas franquias mais populares durante os anos 90. Para onde você olhasse, eles estavam lá, nos brinquedos, nos filmes e até nos videogames. Então fazia sentido ter um crossover entre eles, né? Só que existia um problema. Os Power Rangers eram atores reais, de carne, osso e faísca, enquanto as Tartarugas Ninja eram personagens de desenho animado. Mas felizmente, durante um curto período, um programa em live action das Tartarugas Ninja esteve no ar, conhecido como Tartarugas Ninja: A Próxima Mutação, que foi produzido pela Saban Entertainment, o mesmo estúdio que produzia Power Rangers. A série das Tartarugas Ninja ficou conhecida por ter alguns dos piores figurinos na história das séries, além de incluir uma quinta Tartaruga Ninja feminina chamada Venus. Inclusive, depois dessa série nunca mais apareceu. E tinha tanta bizarrice nessa série que ela se tornou perfeita para um crossover com os Power Rangers, que aconteceu em Power Rangers no Espaço, no episódio Shell Shocked, que no Brasil é conhecido como Encontro de Super-Heróis, entregando todo o plot do episódio já direto no título. Nesse episódio, a vilã Astronema tenta encontrar outra equipe de heróis para finalmente derrotar os Power Rangers. Só que por algum motivo de toda a galáxia, ela escolhe exatamente as Tartarugas Ninja. E depois de fazer uma lavagem cerebral nelas, as Tartarugas Ninja e os Power Rangers se enfrentam, até que uma tempestade eletromagnética liberta as tartarugas do transe e elas se juntam aos Rangers para derrotar a Astronema. Vai! Mais um, Pimenta! Vai agora! Tá lá, tá velho! É isso aí! Power Rangers! Incompetentes! Depois de salvarem o dia juntos, os Rangers decidem ajudar as tartarugas a voltarem para Nova York, mas não antes delas aprenderem um pouco de surf espacial. As Terríveis Aventuras do KND. Em 2007, o Cartoon Network decidiu fazer um crossover entre As Terríveis Aventuras de Billy Mandy e KND: A Turma do Bairro, dois dos seus desenhos mais famosos da época, e chamou esse episódio de As Terríveis Aventuras do KND. O episódio começa, como de costume, com Billy fazendo alguma coisa errada. Ele acaba prendendo a foice do puro osso nas calças da sorte do pai dele e não consegue tirar ela. Então ele pede ajuda da turma do bairro. Na verdade, primeiro ele liga pro Dudu e Edu, mas como ele não tem dinheiro pra pagar pela ajuda deles, ele se contenta com KND. Você valida! Se quer uma solução de graça, chama a turma do bairro! Não cobram nada! Enquanto Billy é levado pelo KND até um laboratório submarino para ter as calças removidas, o número 1 fica em casa disfarçado de Billy para distrair o pai dele. É quando Mandy chega, percebe o disfarce e faz o que ela normalmente faria. Ela tortura o número 1 até ele falar tudo sobre o KND. Enquanto isso, o Puro Osso é completamente enganado pelo disfarce. A última vez, Billy, eu quero a minha foice! Eu já falei pra você que eu não sou o Billy e eu não estou com a sua foice! Eu não vou cair nessa, Billy! Eu posso perder minha força sem minha foice, mas eu ainda tenho meu osso que vai fazer com que você fale a verdade!
Então, o Puro Osso sente uma dor por causa da sua foice e o número 1 percebe que isso deve significar que os outros membros do KND e o Billy estão em perigo. Nesse momento, a gente descobre que a molecada da Rua de Baixo construiu uma máquina para criar crianças mais obedientes e comportadas. E Billy, junto com a molecada da Rua de Baixo, acabam entrando na máquina e acidentalmente se fundem com a foice que tá presa nas calças da Sorte, formando um ser maligno chamado Molecada Sinistra. Enquanto isso, Mandy assume o controle do KND e até se funde com a Molecada Sinistra para controlar o monstro gigantesco que eles se tornaram. Mas finalmente o pai do Billy aparece atrás das suas calças da Sorte e arranca ela da Molecada Sinistra, deixando eles indefesos. Super! Esqueleto! Espada! Atacar! O episódio termina com o pai do Billy confundindo o número 1 com o Billy e colocando ele de castigo por roubar as suas calças da Sorte. Apesar do crossover focar em Billy Mandy e na turma do bairro, ele foi anunciado como um incrível e colossal crossover, já que muitos personagens do Cartoon Network também aparecem. Por exemplo, quando a Molecada Sinistra se desfaz, algumas das crianças que estavam presas são Adam de Meu Amigo da Escola é um Macaco, Goody, a Mansão Foster para Amigos Imaginários, Dexter de Jim Mandark de O Laboratório de Dexter, Lindinha de As Meninas Superpoderosas, Edu de Dudu e Edu, e se você reparar bem, mas é muito rápido, também sai um pedido de like no vídeo, seguido de um se inscreve aí por favor. E se você estiver assistindo pela TV, é só apontar a câmera do seu celular pro QR Code que tá aparecendo agora e fazer tudo pelo celular. É bem fácil e ajuda demais o canal a crescer e a sempre ter vídeo novo no canal. Agora voltando. Além disso, alguns pôsteres falsos de diferentes crossovers também aparecem nos créditos finais, como Dudu e Mandy, O Acampamento do Mal Encarnado, Meu Amigo da Escola é um Mandark e Samurai Mac. Eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de assistir alguns desses crossovers. Que barulho é esse? Ai, isso vai deixar a maior mancha. Um ano depois do lançamento de Lilo e Stitch nos cinemas, o Disney Channel ganhou um desenho animado mostrando os mesmos personagens do filme, agora caçando os outros 625 experimentos que foram criados antes de Stitch. Mas foi na segunda temporada do desenho que as coisas ficaram interessantes, quando lançaram 4 crossovers com outras animações do Disney Channel que eram muito populares na época: Jake Long, o Dragão Ocidental, Hora do Recreio, Kim Possible e a Família Radical. E apesar de todas essas 5 animações terem estilo de arte bem diferente, elas foram colocadas juntas sem nenhuma mudança ou ajustes para se encaixarem melhor ao aparecerem nos mesmos episódios. No final das contas, isso pouco importa, porque o que a gente teve foram 4 episódios muito legais. A ideia para a criação desses crossovers, de acordo com o produtor executivo Jazz Winfield, surgiu por conta dos trailers originais do filme Lilo e Stitch, que no início mostravam Stitch em filmes clássicos da Disney como A Bela e a Fera e Aladdin, causando o maior caos. Ué, esse aí não é o Simba! O primeiro crossover, chamado Morfolomeu, foi com Jake Long, o Dragão Ocidental, e mostra Jake, Spud, Trixie e Fudog indo pro Havaí para investigar criaturas mágicas que estavam causando confusão. E claro, a criatura mágica era um dos experimentos. Certo. Rápido. Uma criatura mágica sendo manipulada por um panaca, tentando pegar uma criatura mágica com o Dragão Ocidental no pedaço. Me aguarde, Jara. O próximo episódio, chamado Brigão, mostra a família Radical de férias no Havaí. E eles se hospedam logo na pousada do Jumbo e do agente Plickley. O experimento principal nesse episódio faz todo mundo brigar entre si, o que causa a maior confusão entre os integrantes da família Radical. Mas esse episódio não é considerado parte oficial da cronologia da família Radical, já que no final do episódio, Penny leva o experimento para casa, mas a criatura nunca é vista em nenhum episódio da família Radical. Afinal, seria meio complicado explicar um experimento alienígena aparecendo do nada em uma série que não tem absolutamente nenhum elemento extraterrestre. O terceiro crossover, chamado Rufus, é um crossover com Kim Possible e o episódio com a maior diferença entre estilos de arte.
Nesse episódio, Stitch é sequestrado pelo Dr. Draken e Lilo entra em contato com Kim Possible para pedir ajuda. Quando ela chega, Jumbo confunde Rufus, o rato topeira pelado de Ron, com o experimento 607, que se parece muito com Rufus. Depois dessa confusão e de salvar Stitch, o episódio termina com todos se divertindo. E por fim, temos o crossover Relax, com as crianças da Hora do Recreio. Nesse episódio, os amigos da Hora do Recreio viajam pro Havaí pra Gretchen usar seu telescópio e conseguir ver o que ela acredita ser um novo planeta. Mas Relax faz com que todo mundo fique com preguiça, incluindo Stitch. Então Lilo e a galerinha do barulho da Hora do Recreio precisam se juntar pra derrotar Relax. Algo que é meio sombrio sobre esse episódio é que ele marca a última aparição das crianças da Hora do Recreio na televisão. Por favor, deixe que você termine os cálculos antes de... Não, eu acho que não. Estamos fritos. Oh, eu adoro surpresas. Não está me ouvindo. Ô, Raven, tá tudo bem? Tava com uma cara estranha. Não tava, não. Tava assim, tava fazendo assim. Eu nunca fiz essa cara na minha vida. Em 2006, o Disney Channel exibiu um especial de 3 partes chamado A Doce Vida de Hannah Montana, que juntou 3 das maiores séries da Disney na época: As Visões da Raven, Zack e Cody Gêmeos em Ação e Hannah Montana. No primeiro episódio, chamado Grande Confusão, Raven vai pro Hotel Tipton, em Boston, organizar um ensaio fotográfico para uma linha de roupas masculinas. Como sempre, ela mete os pés pelas mãos e acaba precisando de novos modelos de última hora. E adivinha quem salva o dia? Obviamente Zack e Cody, que apesar de não serem os modelos originais, acabam sendo ainda melhores. Somos garotos! Obrigada, Zack e Cody. Na verdade, eu sou o Zack, ele é o Cody. Mas apesar de tudo parecer estar indo bem, Raven perde o seu voo para São Francisco, já que ela esqueceu que o fuso horário de Boston é 3 horas adiantado, levando a gente diretamente pro segundo episódio, agora assim chamado de A Doce Vida de Hannah Montana, onde todos viram melhores amigos, apesar de nunca terem se conhecido antes. E enquanto Zack e Cody organizam uma festa surpresa pra mãe deles, Mad engana London pra ela usar uma das roupas criadas por Raven, o que no começo ela recusa, já que ela só usa roupa de designers famosos, mas ela muda de ideia rapidinho quando Hannah Montana chega ao hotel e elogia o vestido que ela tá usando. Adorei o seu vestido. Isso aqui? Onde comprou? Ah, é meu! Raven Baxter, eu tô na lista, você pode procurar, tá Vou aqui. apresentar uma premiação semana que vem. Pode fazer pra mim? Desculpe, é um modelo exclusivo, feito pra mim e só pra mim. Por fim, a gente vai pro terceiro e último episódio chamado Na Estrada de Novo. Nele, Hannah Montana se torna amiga de Mad, que mostra ser uma super fã da música do pai dela. Por causa disso, Hannah começa a acreditar que o seu pai possivelmente desistiu da sua carreira musical para se concentrar na carreira dela. Eu não acredito. Você é o Robin Ray. A minha mãe achava que você tava morto. Ela vai ficar tão feliz quando souber que você tá vivo. Pensando bem, eu também estou feliz. Que tal a gente colocar um pouco de felicidade aqui em cima? Ah, deixa comigo, filha. Esse último episódio é o menos crossover dos 3, sendo basicamente um episódio normal de Hannah Montana com uma participação de Mad, de Zack e Cody Gêmeos em Ação no início dele. E pra falar a verdade, todos os 3 episódios são bem desconectados, mas apesar disso o especial foi um sucesso pra Disney, atingindo cerca de 7 milhões de espectadores, o que abriu caminho pra outro crossover no futuro, intitulado Feiticeiros a Bordo com Hannah Montana. Dessa vez a coitada da Raven ficou de fora, mas eu não acho que ela perdeu muita coisa não. Feb, você tá esperando alguém? Não eles. Um dos primeiros grandes projetos de animação dos estúdios Walt Disney, depois de comprar a Marvel Entertainment em 2009, foi um episódio crossover de Phineas e Ferb com os heróis de Os Vingadores. No episódio, o Dr. Doofenshmirtz dispara acidentalmente um raio que drena os poderes dos super-heróis diretamente para Nova York, onde Homem de Ferro, Homem-Aranha, Hulk e Thor estão lutando contra vilões assustadores como Caveira Vermelha, Venom, o Chicote Negro e MODOK.
Sem poderes, os heróis ficam encurralados, deixando os vilões escaparem. Nick Fury rastreia o raio até a casa de Phineas e Ferb e os heróis vão até lá confrontar os meninos. Depois de descobrir que os dois não tinham nada a ver com o problema, os heróis se unem a eles para recuperar seus poderes. Enquanto isso, os heróis aparecem no laboratório do Doofenshmirtz para agradecer pelo grande trabalho, mas logo percebem que ele é, bem, um completo idiota. Mostre os seus aparelhos. Ah, você quer ver os Inators? Você é muito autoritário. Tudo bem, eu estou trabalhando nesse aqui. Veja, o Preguiçinator vai me dar os poderes de uma preguiça, que são super lentidão e super comedor de folhas. Vem cá, você tem certeza que é esse cara? O resto do episódio é uma mistura de humor pastelão e várias músicas. É muito engraçado ver vilões como o Venom e o Caveira Vermelha andando num trenzinho infantil e os heróis da Marvel dançando aos sons das músicas de Phineas e Ferb. Quando nós saímos, nós causamos o verdadeiro caos. Moedinhas da fonte nós roubamos, campainhas nós tocamos. Somos malfeitores cheios de moral, eu e meus amigos do mal. Mesmo assim, quando o crossover foi anunciado, muitos fãs da Marvel ficaram preocupados com a ideia de ver seus heróis favoritos em um ambiente mais infantil. E claro, esse crossover não traz as versões sombrias e mais complexas dos heróis que a gente está acostumado nos quadrinhos. Mas às vezes é legal ver os super-heróis de uma maneira mais leve e divertida. Tom e Jerry. É um prazer conhecê-los. Nossa, olha só todo esse doce, é tudo feito pelo próprio grande senhor Willy Wonka. Um crossover que ninguém pediu e que acabou sendo um desastre total foi o crossover entre Tom e Jerry e a Fantástica Fábrica de Chocolate. Lançado direto em DVD em 2017, o filme mostra Tom e Jerry enquanto eles passam pelos eventos do filme clássico de 1971. Mas com uma diferença, Tom e Jerry estão lá meio que sem nenhum motivo. Eles são jogados na história e o filme praticamente ignora a presença deles. É quase como um remake animado do filme original, mas com a adição aleatória de dois personagens. É visita. Sabia que viriam por aqui. É melhor sermos discretos, o Sr. Wonka não gosta de gatos. O que é mais bizarro é que o humor típico de Tom e Jerry, que a gente ama, aqui não faz sentido nenhum e acaba estragando alguns dos momentos mágicos do filme. Até tem algumas cenas em que tentam justificar a presença deles, como por exemplo quando fazem o Tom e Jerry ajudar o Charlie a conseguir o dinheiro para comprar o chocolate que vem com bilhete dourado. A única novidade incluída nesse crossover são mais cenas com o Slugworth, que passa o tempo todo perseguindo Tom e Jerry, o que não faz o menor sentido, já que o papel de Slugworth era o de testar as crianças, e ele nem era um vilão de verdade. Então por que ele tá perseguindo um gato e um rato? No final, o filme é uma bagunça completa, um crossover que não deveria existir, mas existe. Jimmy Neutron, um menino gênio. Timmy Turner, o garoto. Obrigado por salvar meu cachorro. Obrigado por salvar meus... Programas de fadas? Claro, programas de fadas. A Nickelodeon também não ficou de fora. Em 2004, lançou o primeiro de uma trilogia de crossovers épicos entre os Padrinhos Mágicos e as aventuras de Jimmy Neutron, o menino gênio. Esse especial, chamado Jimmy Time, o Confronto, foi um desafio gigante para os estúdios, já que os Padrinhos Mágicos era produzido em 2D e Jimmy Neutron em 3D. Mas mesmo com as dificuldades, eles criaram um conceito incrível. Time acaba preso no mundo 3D de Jimmy Neutron e Jimmy vai parar no mundo 2D dos Padrinhos Mágicos, cada um deles recriado no estilo da animação do outro. O sucesso do primeiro crossover foi tão grande que logo foram criados mais dois especiais: Jimmy Time, o Confronto 2, quando manés colidem, e Jimmy Time, o Confronto 3, os manés exterminadores. Mas nem tudo foram flores. Boa parte dos episódios se passava no mundo 2D. Afinal, criar um modelo 3D para cada um dos personagens de Os Padrinhos Mágicos dava um trabalhão, enquanto transformar os personagens de Jimmy Neutron em 2D era bem mais tranquilo. E no fim das contas, o time não parecia nada natural como um humano em 3D. Apesar dessas desvantagens, esses crossovers marcaram a história da Nickelodeon, e nada parecido com eles foi visto até hoje.
O que foi que... Você é um desenho! Eu sou um desenho! Scooby Natural, versão brasileira Van Marca. No universo dos crossovers, Scooby-Doo está anos à frente, com seus especiais que provavelmente vão continuar a ser produzidos até o fim do universo. Pra você ter ideia, essa é uma pequena lista com alguns dos personagens, programas e pessoas reais com os quais Scooby-Doo já fez um crossover. Nós temos Batman, Johnny Bravo, Supernatural, o time de basquete Globetrotters, a família Addams, John Cena, Lego, a banda Kiss, os Três Patetas e até um famoso chefe de cozinha da TV chamado Bob Fly. Daria pra ficar um dia inteiro falando de todos os crossovers que existem com Scooby-Doo. Mas a questão é, por que existem tantos crossovers com Scooby-Doo? Além da resposta mais simples, que é dinheiro, Scooby-Doo é uma marca muito popular entre as crianças. Então juntar ele com outras marcas populares como Lego e Supernatural faz todo sentido. E nem precisa de muito para criar um episódio desses. É sempre algo como o Scooby-Doo e a Mistério S.A. é muito fã de alguém e quando encontram essa pessoa, algo de misterioso acontece. Então eles precisam se juntar para desvendar esse mistério e derrotar algum monstro. Além de muitas piadas com o Scooby Salsicha e muita confusão. Sempre foi assim e sempre vai ser. A gente conhece vocês. Vocês são muito famosos. Famosos? A nossa única coisa famosa é o nosso talento pra comer. A qualidade do episódio pouco importa, porque esses crossovers dão sempre muito certo, caso contrário eles não continuariam sendo feitos. O crossover com Supernatural, por exemplo, foi um dos episódios mais bem sucedidos da história da série. Outro crossover muito divertido é o crossover com o Coragem, o Cão Covarde. Inclusive eu falei sobre ele nesse vídeo, onde eu conto a história completa da animação do Coragem. Já nesse outro vídeo eu falo sobre alguns finais sombrios em programas infantis, tipo Jovens Titãs, Power Rangers e Família Dinossauro. Sério, o final de Família Dinossauro é muito pesado. Então escolhe um e vai lá assistir. Até o próximo vídeo, tchau!